Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos se colocar de pé, irmãos. Vamos estar dando início a mais um culto. Aleluia, da família, a participação da família. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, nesta hora, Senhor Deus, queremos, Pai amado, te agradecer, Deus amado, por este momento na tua presença, Senhor. Pelo Senhor ter nos concedido, Senhor, mais uma vez estar na tua casa, Senhor Deus. Pelo Senhor, Deus amado, ter nos concedido, Senhor Deus da glória, de estar, Senhor, te adorando, Senhor Deus da glória. Buscando a tua santa face nesse dia de hoje, Deus amado, na tua casa, Espírito Santo. Somos gratas, Senhor, ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Deus amado. Que possamos, Pai, buscar a tua presença, Pai, quando podemos achar, Senhor. Que possamos, Senhor, invocar o teu santo nome, Deus amado, todos os dias das nossas vidas, Pai. Espírito Santo do Senhor, toma este culto, Pai amado, Pai querido, nas tuas mãos, Senhor Deus. Faz a tua vontade, o teu querer, Senhor Deus. A cada vida que entrar por estas portas, Senhor Deus, necessitando, Pai, de uma palavra da sua parte, Deus amado. Necessitando de uma resposta, Espírito Santo do Senhor. Responda a tua igreja, Senhor Deus, conforme o teu querer, a tua vontade, Senhor Deus. Que a única vontade que venha prevalecer sobre as nossas vidas seja a tua, Senhor. Lança por terra, Pai, todo impedimento, Senhor Deus. Todas as barreiras, Deus amado, que queira atrapalhar a nossa adoração, Deus amado. Que queira nos calar, Senhor, que queira nos parar, Espírito Santo. Vai desfazendo pelo poder que há em teu santo nome. Segura, Deus, nas nossas mãos, Senhor. Não permita, Pai, que a gente venha fraquejar, Senhor. Não permita que a gente venha parar no meio da caminhada, Deus amado. Mas que possamos, Pai, estar com os nossos olhos fixados para o alvo, que é o Senhor, Deus amado. Que é o Senhor que vem a nossa paz, Deus amado. Que é do Senhor que vem a nossa alegria, Pai, o nosso sustento, a nossa força, Pai amado. Espírito Santo do Senhor, ser com cada um dos teus filhos, Deus amado. Que nesta manhã venha a ser uma manhã de transformação para as nossas vidas. Que nesta manhã venha a ser uma manhã, Pai, de renovo, Espírito Santo. Vai de encontro, Senhor, aos teus filhos que estão por vir. Vai livrando, Pai, de todo o mal, Senhor Deus da glória. Que eles possam chegar até a tua casa em paz, Senhor, para te adorar, Senhor. Para te agradecer, Deus amado, por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido deixar na tua casa, Senhor. Vai de encontro, Senhor, aos teus filhos que se encontram trabalhando neste momento. Balançando por terra, Pai amado, todo o mal, Senhor Deus da glória. Cobre com teu sangue, Espírito Santo do Senhor. Vai dando um livramento, Senhor. Vai dando um escape, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter achado graça sobre as nossas vidas e nos escolher, Senhor, para te servir, Deus amado. E é por isso, Pai, que em forma de gratidão estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Estamos aqui, Senhor Jesus, para invocar o teu santo nome, para glorificá-lo, Senhor Deus amado, para dizer que o Senhor é santo, 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 e não há outro a qual nós devemos adorar, a não ser o Senhor, Deus amado. Nos fortalece, Senhor, a cada dia na tua casa, Pai amado. Faz a tua vontade, o teu querer, Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor
Senhor possa falar com o teu povo nesta manhã, Senhor. Que o Senhor venha usar, Senhor, aqueles que vão ter a sua oportunidade, Senhor. Que a tua palavra possa nos transformar nesta manhã, Senhor. Que possamos sair daqui transformada através do teu Espírito Santo, através da tua palavra que vem nos constranger, que vem nos confrontar, Senhor. Que possamos sentir, Senhor, a tua presença, que possamos estar com os nossos pensamentos voltados para o Senhor, com o nosso coração aquebrantado, Senhor, para sentir a tua presença, Deus amado, com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a tua voz, Senhor, Deus amado, poderoso e fiel, Senhor. Fica conosco, Pai, nesta manhã. É o que eu te peço, Senhor. Já quero te agradecer em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade de estar com a diaconisa Leise para deixar a palavra nesta manhã. E em seguida o ministério de louvor estará louvando o nome do Senhor. Da igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Já agradeceram a Deus pela oportunidade da vida? Porque nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Se não fosse a graça dele, realmente não estaríamos aqui. Então hoje eu quero convidar todos a depositar a sua confiança, a nossa confiança em Deus. Às vezes nós colocamos a nossa confiança em nosso trabalho, em nossos pais, em nossos amigos. Mas nós temos que aprendermos a colocar a nossa confiança somente em Deus. Vou deixar um salmo muito conhecido e confesso que é o meu preferido. É o Salmos 46. Peço que todos abram as suas Bíblias. No Salmos 46. Vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Às vezes nós estamos inquietos e ansiosos com muitas coisas, porque nos esquecemos que nós temos um Deus que tem nos guardado, que tem velado pelas nossas vidas. Às vezes a ansiedade vem, o medo vem, e é normal porque nós somos seres humanos. Mas quando isso se torna constante, é importante nós nos voltarmos para Deus e entendermos que nele temos segurança, temos refúgio para as nossas almas. Salmos 46 vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo que é atribuído aos filhos de Corá é um salmo que me traz paz e segurança, porque o dia mau ele vai chegar para todos nós. Vai ter dias realmente que vamos acordar tristes, ansiosos, inquietos, temorosos, com medo. Mas todas as vezes que eu me encontro assim, o Senhor me traz à memória este salmo e refrigera minha alma através da segurança que nós encontramos nele. Que nós venhamos entender que o cenário que está ao nosso redor não importa e não é suficiente para realmente descrever o nosso futuro ou para dizer como será o nosso final. Se a nossa confiança estiver somente em Deus, não importa se o mar está bravio, não importa se o vento está soprando mais forte,
porque em Deus nós encontramos segurança para as nossas vidas. Então eu quero que você saia daqui nesta manhã colocando a sua confiança plenamente no Senhor, confiando piamente em Deus, sabendo que o seu trabalho é vulnerável. Hoje você tem, amanhã você não tem. A sua casa hoje você tem, talvez amanhã você não tenha. Os amigos que hoje te cercam podem te deixar, mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus conosco. Ele é um Deus que não nos deixa, mesmo não merecendo a sua santa e gloriosa presença, porque não somos merecedores deste amor, mas Ele fala que Ele está conosco. Então não importa o que você está passando, não importa o que você vai passar, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É o que o Senhor fala para nós esta manhã, amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos todos juntos louvar um hino da harpa. Cento e 107. Promessas de Jesus, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar, quando a tempestade vem me assolar. Tendo o verbo vivo firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluias. Vamos permanecer firmes, esperando nas promessas de Jesus.
se cumpram em nossas vidas. Oi? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluias! Como oração, né, irmãos? Declarar que queremos o Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Vamos lá? Que a glória do Senhor desça sobre esse lugar nessa manhã. Aleluia.
Glória a Deus. Essa íris me dá trabalho, irmão. Essa íris. Mas é uma bênção, viu? Na hora que ela vai cantar, ela afasta o microfone, aí ninguém ouve. Aí fica, troca de microfone. Mas depois que a gente descobre que é só ela aproximar, né, Íris? Puxar mais a orelha dela ali. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Nosso Deus, Ele é incomparável, inigualável, é único. E não há nada nesse mundo que se possa comparar. Tem muita gente inventando deuses por aí. Vamos louvar juntos, declarando que só há um único Deus em nossas vidas.
Aleluia. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu amor. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profeta da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adoro. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há.
resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E Ele está aqui, tem glória nele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. Aleluia, aplauda Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade de estar com o diácono Leonardo nesta manhã, de se expressar. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Que bom que estamos na casa do Senhor, né, amados? E ouvir a palavra do nosso Deus e os louvores que exalta e magnifica o nome do nosso Deus. Amados, vou deixar um versículo aqui para a nossa meditação no livro dos Salmos. Salmos de número 139. Salmos de número 139 diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Amém? Louvado seja Deus. Boa foi a palavra que a nossa diaconisa trouxe, falando que é inevitável que o dia mau chegue para as nossas vidas. Porém, Deus, Ele conforta o nosso coração quando Ele fala que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que o mundo inteiro se levante, amados, Ele está com a sua mão forte para nos guardar. Quando ela falou aquilo, eu estava meditando ali e pensei nesse versículo. Deus, Ele conhece o meu e o seu pensamento. O meu levantar, o meu andar, o meu sentar. Ele conhece os nossos passos, amados. Quando a gente vai ler mais abaixo em alguns versículos, Ele vai falar que as trevas e a luz para o nosso Deus é a mesma coisa. Ou seja, nem a escuridão, amado, pode nos esconder da Tua face. Tamanha possa ser o dia mau, tamanho possa ser a escuridão ao nosso redor, Deus, Ele nos conhece e Ele vai nos livrar de todo mal, em nome de Jesus, amém? E eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Também está com essa oportunidade o obreiro Abdon Júnior estará louvando o nome do Senhor. Aleluia. Para arrecadar dízimos e oferta na casa do Senhor Jesus Cristo. Nosso obreiro Abdon Júnior estará com essa oportunidade. Está louvando o nome do Senhor nesta manhã para os nossos corações. Que possamos nos alegrar na presença do Senhor. Que o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Que a nossa adoração seja dada ao Senhor neste lugar. Que o nosso louvor possa alcançar até o trono do Senhor Jesus Cristo.
Pessoal da igreja capaz do Senhor, amém? Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande é. E eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Aleluia. Convido a irmã Deise, que estará ministrando a palavra do Senhor para os nossos corações nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Samara estará intercedendo pela vida dela. Saúde dos irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Estenda as suas mãos para cá, vamos estar intercedendo pela irmã. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor já falou conosco e o Senhor vai continuar falando. Que o Senhor possa usar sua filha, Pai, tremendamente para falar aos nossos corações. Que o Senhor traga, Pai, uma mensagem dos céus, que eu tenho certeza que o Senhor já revelou ao coração da tua filha. Que ela venha falar, Pai, não o que ela quer, não o que nós queremos ouvir, mas que o Senhor tem para a sua igreja. Fale, Pai, aos corações de cada um, que nós venhamos sair daqui impactados, Pai, pela tua palavra. Que nós venhamos estar com os nossos ouvidos sensíveis, o nosso coração aberto. Que nós venhamos ser quebrantados e transformados pela sua palavra hoje. Desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a graça e a paz. Estou muito feliz, irmão, de estar aqui mais um domingo, né, cultuando o nome do Senhor. Quem está feliz comigo? Quem já sentiu a presença do Senhor também aqui? Também já senti a presença do Senhor. Irmãos, ontem eu ouvi uma frase, e quando o irmão Júnior estava louvando, né, ministrando essa canção, eu lembrei dela. Ontem eu estava dando banho de Miguel no quarto e Leonardo disse: Deisiane, vem escutar essa pedrada. Aí eu disse: vem que eu estou dando banho nele. Aí ele veio. Aí ele disse: escute isso. Quando alguém falar mal de você, não se preocupe, porque você é bem pior do que o que eles pensam. Irmãos, para entender isso aqui, tem que ter uma maturidade espiritual muito grande. Muitas pessoas vão olhar para uma frase dessa e vai dizer: eu sou pior do que o que estão falando de mim. Mas quando falamos isso, nós não estamos falando no plano material. Nós estamos falando no plano espiritual, irmãos. Quem somos nós? Para Deus tudo é pecado, não é verdade? Então realmente não se preocupe. A cada dia nós devemos matar o nosso próprio eu, vencer a nós mesmos. Realmente nós somos pior do que o que eles falam, do que o que eles pensam. Mas somos resgatados por bom e alto preço, amém? O preço que Jesus pagou na cruz. O que diferencia, no final de tudo, que vai nos diferenciar um dos outros, irmãos, é aquele que disse sim para Jesus e aquele que disse não. Então realmente nós somos bem pior do que o que eles pensam. E guarde essa palavra, né, no seu coração. Se você não tiver maturidade ainda o suficiente espiritual para entendê-la, que o Senhor lhe dê maturidade a partir desse dia, em nome de Jesus, amém? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Esther. Esther, eu não sei o que ele viu em mim, aleluia. Glória a Deus, é por graça, irmãos, é pela misericórdia do Senhor. Esther capítulo 4, 13 e 14. Vamos estar lendo. Vou ser breve, bem rapidinho. Amém? Agora sim, convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Esther 4, 13 e 14. Então disse Mardoqueu: que se tornem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabes se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amém? Glória a Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Amados, estamos aqui diante de um
um texto bíblico, eu acredito que muito conhecido, né, pela igreja, conhecido de todos os cristãos. Todos nós conhecemos a grandiosa história desse livro, o livro de Esther. E quando nós vamos estudar qual a organização da Bíblia, a Bíblia ela é dividida em 2 blocos: o até e o Novo e o Antigo Testamento. O AT e o NT, né, que é o Novo e o Antigo Testamento. O Antigo ele é composto por 39 livros e o Novo Testamento é composto por 27 livros. E a palavra testamento significa aliança. Nada mais é do que a palavra aliança. A Bíblia, ela foi agrupada por um estilo literário, sendo ele pentatêuticos, livros históricos, proféticos, poéticos. Também vamos encontrar na Bíblia as epístolas paulinas, né, também conhecida como as cartas de Paulo, e Apocalipse, que também significa revelação. E hoje nós iremos falar sobre esse livro, o livro de Esther, que é um livro histórico, um livro que fala sobre a história do povo de Deus enquanto estava exilado lá em Suzã. Esse livro é composto por 10 capítulos e conta uma história de uma grande vitória e um grande livramento que Deus dera em prol do seu povo. Uma curiosidade muito relevante, que muito se fala sobre o livro de Esther, é que o livro de Esther ele não menciona o nome de Deus. Na verdade, no livro de Esther, Deus age em oculto. Deus age de uma forma por trás dos principais personagens, que nesse caso é Esther, o seu tio, na verdade é o seu primo, né? Mas a Bíblia menciona como o tio que criou ela. E não se fala o nome de Deus nesse livro. E a gente já podemos até interrogar, né? Irmã, mas por que é que está na Bíblia, foi encaixado esse livro no cânon bíblico, se ele não fala sobre Deus, se ele não se... Deus não se revela nesse livro. Em nenhum momento desse livro é citado o nome de Deus. Mas Deus também tem suas muitas formas de trabalhar. E nós somos a prova disso. Tenho certeza que cada um de nós somos prova viva das multiformas de Deus trabalhar. Deus tem os seus planos, seus desígnios. Ele tem os seus propósitos. Às vezes a gente até não entende, né? Chegamos até a indagar. Mas tem uma canção que eu sempre ouço, que diz assim, que mesmo sem entender, eu prefiro confiar em Ti. Então, irmãos, nós já devemos, como já foi falar aqui nessa manhã, a diaconisa Leise falou que nós devemos confiar. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, dentro das uniformes de Deus trabalhar, essa foi a forma que Ele trabalhou no livro de Esther. Ele não se apresentou de forma clara. Na verdade, é a mão invisível de Deus que age por detrás dessa história, que liga o que está escrito lá no livro de Filipenses 2,6, falando já sobre a pessoa de Jesus, que vai nos dizer assim, que mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Nisso nós vemos a humildade de Jesus. Mesmo Ele trabalhando, mesmo Ele fazendo, mesmo Deus agindo, Ele não precisou se apresentar aqui para hoje entendermos que realmente foi a mão dEle que estava agindo ali naquele momento. Então quero dizer desde antemão já para você, mesmo que você não esteja percebendo, ao decorrer de toda a sua história, com certeza tem a mão de Deus, com certeza tem o dedo de Deus. Nada é em vão, meus irmãos. Mesmo que você não veja a ação do Senhor de uma forma clara, mas pode ter certeza que o Senhor, Ele trabalha em prol daqueles que nele esperam e confia. E foi assim no livro de Esther. Outra maneira de explicar o não mencionamento do nome de Deus no livro de Esther é que alguns historiadores vai falar que o povo de Deus, enquanto estava ali exilado em Suzã, na província de Suzã,
eles estavam em um lugar muito confortável. Eles já tinham saído do exílio de 70 anos com o rei Nabucodonosor lá, quando os israelitas foi exilado e foi profetizado o cativeiro de 70 anos. Eles já tinham saído dessa fase. Agora eles estavam exilados em Suzã e eles estavam num lugar mais confortável. Já não era ali imputado tantas cargas de trabalho. Eles já estavam num lugar mais de sossego. Já tinham estabelecido ali suas casas. Estavam de uma forma confortável para eles. E alguns historiadores vão dizer que por causa disso, eles se esqueceram de Deus. Eles não buscavam mais a Deus da forma a qual eles buscavam antes, quando estava lá exilado na Babilônia, quando estava exilado lá com o faraó. Porque, irmãos, a perseguição, muitas das vezes, ela nos impulsiona a buscarmos ao Senhor. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você está passando por algum problema, dificuldade, que sempre passamos, é natural do ser humano, quando estivermos aqui nessa terra, passar por aflições. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu quero lhe dizer, aproveite. É para mim também essa palavra. Aproveite essa tribulação. Aproveite esse momento, porque talvez ela está lhe impulsionando a você estar mais perto do Senhor. E não tem lugar melhor, irmãos, do que estarmos na presença do Senhor Jesus. Vocês sabem bem disso. Então eles estavam num lugar de conforto e eles se esqueceram de Deus. Às vezes, quando estamos num lugar de conforto, está tudo agradável, está tudo em paz, ninguém está me perseguindo, minha casa está aqui boa, estruturada, meus filhos estão bem, estão na faculdade, eu estou tranquilo. Talvez é nesse momento onde nós buscamos menos ao Senhor. Bendita seja a provação que nos impulsa a ir para o altar do Senhor. É melhor, irmãos, estarmos passando por dificuldades, estarmos na presença dEle. Quem é espiritual vai entender isso aqui. Do que estarmos bem aparentemente e estarmos distante do céu. Então o povo estava num lugar onde eles estavam bem. E eles esqueceram de Deus, não buscavam a Deus mais com tanta intensidade quando estava exilado na Babilônia, no Egito. E alguns historiadores vão dizer que é por causa disso que eles estavam acomodados desse jeito. Olhe para o seu irmão nessa manhã, vamos interagir e diga assim: não deixe que a aparente paz lhe distancie do Senhor. Não deixe, irmão, que a aparente paz lhe distancie do Senhor. Que se chegar algum momento de paz para você, que seu coração arda mais ainda a buscar pela presença do Senhor. Não deixe que o lugar calmo, o lugar de calmaria lhe impeça para buscar ao Senhor. Porque o inimigo se aproveita disso. Ai, irmã, parece até contraditório. Parece, mas não é. É ou não é, irmãos? É no momento que estamos mais aperreados que nós buscamos a Deus. Até parece que o Senhor, Ele é o nosso serviçal, que só buscamos a Ele quando mais precisamos. Mas que possamos buscar a Deus em todo o tempo. Se estivermos bem, se estivermos maus, se estivermos doentes, se estivermos com saúde, que nada nos impeça, nem a calmaria, e nem a perseguição, e nem a tempestade nos impeça de termos encontro todos os dias com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nossas vidas é assim. Então, pois bem, irmãos, os personagens principais desse livro, como eu já falei, para os irmãos é Esther, Deus primeiro, mesmo que por trás de toda a história, Esther, Mardoqueu, Amã e o rei Assuero, também conhecido como o rei Xerxes, que também Mardoqueu era conhecido, a Bíblia descreve algumas vezes como Mordecai, o nome dele, né? E Esther, que na verdade o nome dela judia era Radassa. E a história irá narrar que Suzã havia um homem chamado Mardoqueu, que era o tio de Esther, que a criou como filha, porque durante o exílio lá na Babilônia de 70 anos, os pais dela morreram. E ela não tinha nenhum parentesco mais senão esse primo. E esse primo se responsabilizou a criar Esther. Eu quero dizer para você também, que Deus sempre vai preparar alguém para estar do seu lado.
Ele sempre vai preparar alguém para lhe ajudar, para segurar em sua mão. Ele sempre vai preparar alguém para estar contigo. Esté estava órfã, mas foi criada de uma forma maravilhosa. E a Bíblia nos diz que o rei Assuero estava lhe dando uma festa muito grande que durou 100 e tantos dias. E ele queria mostrar a sua riqueza para todos os príncipes e reinos ali da província, sendo ele o rei de todo aquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que ele queria mostrar a beleza da sua esposa para todos que estavam ali. E ele mandou que a sua esposa, chamada por nome Vasti ou Vasti, entrasse até a presença dele. Todos conhecem a história. Vasti, ela se negou a atender o chamado do rei. E ao se negar, ele se enfureceu muito. Passando os dias, o rei Assuero, ele é taxado como um rei muito impulsivo. Se você for ver, ele toma decisões pautado no que os outros falam. Sempre chegava alguém ali e dizia: rei, faça isso, e ele fazia. Rei, faça aquilo, e ele fazia. Ele não tinha identidade própria, ele não tinha atitudes próprias, decisões próprias, ele não tinha mente formada. E a Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento, o Senhor me traz agora a memória, que nós não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós devemos ter nossa identidade, nós devemos ter nossa mente formada, sabemos o que queremos diante de Deus, não ser impulsionado pelos outros. A Bíblia diz: não seguis o conselho dos ímpios. E nós devemos, irmãos, estarmos com nossa mente no Senhor, ligada em Deus, para não tomarmos decisões erradas. E um dos eunucos chegou ali e disse: rei, agora já que você já expulsou o Vasti daqui, separe moças virgens, bonitas, para que o Senhor escolha outra em seu lugar. E assim foi feito. O rei fez. Passou-se um tempo, as moças se preparavam para entrar na presença do rei, porque não era de qualquer forma que qualquer um podia se apresentar ao rei. O que também me lembra, da história de José. José, antes de ser chamado à presença do rei, ele se preparou. E muitas das vezes nós não queremos nos preparar para entrarmos na presença do nosso rei. Nós devemos estarmos preparados, irmãos, oferecermos a Deus o melhor. Se na presença do rei da terra tinha que ter uma preparação, imagine na presença do rei dos reis. Nós devemos prestar ao Senhor o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, a nossa melhor veste, o que podemos fazer hoje de melhor para Deus. Enquanto eu estou ministrando aqui, eu estou sendo ministrada também. O Senhor também está falando no meu coração. A primeira a ser exortada aqui nessa manhã sou eu, irmãos. Sou eu. Então nós devemos nos prepararmos para oferecermos o nosso melhor ao nosso rei, porque ele merece ser adorado de todo o nosso coração, toda a intensidade. Ele merece receber o nosso melhor. E as moças se prepararam e foram. E Esté foi a escolhida. Ela foi escolhida porque o rei achou graça. Ela achou graça aos olhos do rei. E a Bíblia vai nos dizer que depois de um tempo, havia um homem que era o braço direito do rei, e o nome dele era Amã. E esse Amã, ele tinha uma recha com o tio de Esté, Mardoqueu. E essa recha ele deixou levar para o lado pessoal, deixou levar para o seu coração. É o que nós não devemos fazer. Não devemos levar nada para o lado pessoal, irmão, nem deixar. A Bíblia diz que de tudo que você deveis guardar, guarde o seu coração. Que o nosso coração esteja guardado no Senhor, em nome de Jesus. E ele deixou isso entrar no seu coração. E a Bíblia vai nos dizer que ele intentou matar Mardoqueu, preparando-lhe uma forca, para que ele fosse enforcado, porque ele não prestava homenagens a Amã. Porque foi dada uma ordem, uma lei, que quando Amã entrasse à porta da cidade, à porta do palácio, todos tinham que se curvar, mas Mardoqueu ele não se prostrava, ele não se curvava. Eu acredito no meu coração, a Bíblia não diz, mas eu acredito no meu coração que Mardoqueu fazia igual aqueles 3 homens que estavam ali, que foram jogados dentro da fornalha.
eu só me prostro diante de um. Eu tenho um Deus e eu só me curvo e só me prostro diante dele. E Amã não se dobrava, não se curvava, quer dizer Mardoqueu. E Amã levou isso para o lado pessoal, tentando matar, tentou-lhe matar, preparando uma forca. E logo em seguida, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Amã descobriu que Mardoqueu era judeu. E ele descobriu que ali habitava, lembrou-se que ali habitava muitos judeus. E foi falar com o rei. Mais uma vez o rei deu ouvidos a vozes que não deveria dar, a conselhos que não deveriam ser aceitos por ele. E ele disse: olha, rei, tem um povo aqui que habita entre nós, os judeus, e eles não cumprem a lei, as nossas leis. O que devemos fazer com ele? E o rei tirou o anel do seu dedo, deu o anel a Amã e disse: você faça o que for melhor, o que você achar melhor. Era tudo que Amã queria naquele momento. Estava uma coisa de poder muito grande nas mãos de uma pessoa errada, nas mãos de uma pessoa injusta. E por muitas vezes, irmãos, nosso país, a legislação, nós, no nosso dia a dia, no nosso meio secular, trabalho e tudo mais, sofremos às vezes por causa disso, sabia? Porque tem muito poder dado a pessoas injustas. Está na mão de pessoas erradas que intentam o mal. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: que há um bom e justo juiz, que ainda vela pelas nossas vidas. O Senhor ainda vela pelo seu povo, aleluia. Não há mal, não há planejamento do mal que intente, que consiga lhe vencer. Porque o Senhor é aquele que te guarda e lhe protege. A Bíblia vai nos dizer que debaixo das asas do Senhor nós estamos bem guardados. E Ele ajunta os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos. Você está protegido, você está guardado. Mesmo que o poder esteja nas mãos do homem, da pessoa errada, mal algum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, em nome de Jesus. O poder estava na mão de Amã, do homem errado. O anel do rei estava na mão dele, porque o rei, ele foi e se deixou engordar. Deixou, como as pessoas falam, né, no modo popular, emprenhar pelos ouvidos. E Amã pegou e disse: tá na minha mão, pois os correios aí, lancem carta para todo mundo, saiam anunciando, proclamem que é para matar todos os judeus, todos os israelitas que moram em Suzã, desde pequenos a grandes, vai ser mortos. Era tudo que Amã queria. Tudo por um só motivo: a raiva de não ser adorado, a raiva de não ser reverenciado. Isso nos lembra a história do inimigo de Lúcifer, que fez uma guerra lá no céu porque queria ser adorado. E hoje em dia tem muitas pessoas, irmãos, querendo ser reverenciado, não dando a glória devida a Deus. Só cuidar dessas pessoas para não ficar igual Nabucodonosor, né? Que foi comido, não foi? Herodes, que foi comido de bichos porque não deu a glória devida a Deus. Que o Senhor nos livre disso e que toda a honra, toda a glória possamos prestar ao nosso Rei Salvador Jesus Cristo todos os dias das nossas vidas. Porque, irmãos, até o que está em nós não é nosso, é porque Ele nos dá. Se você tem um dom, um talento, se você tem algo a ser feito que atrai as pessoas de alguma forma e as pessoas dizem: ele é bom nisso, não vem de outra pessoa senão do Senhor. A Bíblia diz que o que o Senhor dá, Ele dá sem arrependimento. Realmente Ele dá sem arrependimento. Mas um dia nós iremos prestar conta de tudo o que fizemos. Como a parábola dos talentos. A deu 2, deu 3, 4, 5 talentos. Os outros que tinham 2, 3, 4, 5 multiplicou. Aquele que tinha só 1 guardou. E no dia que o seu Senhor veio e lhe pediu conta, de tudo nós iremos prestar conta. Tudo isso Amã bolou, simplesmente por levar algo que não seria necessário levar para o lado pessoal, para o seu coração. E a Bíblia vai nos dizer que
ele fez essa lei. E todos os israelitas teriam que ser mortos por causa disso. E a Bíblia vai nos dizer também, irmãos, que Amã, ele era agagita. Ele era agagita, ou seja, ele era da linhagem daquele rei Agag, que Samuel mandou Saul ir lá e matar. Você lembra? Samuel mandou que Saul fosse lá e matasse todos os agagitas. E o que foi que Samuel fez? Ou o que foi que Saul fez? Protegeu o rei. Pegou os despojos que não era para pegar. Quando Samuel chegou lá e disse: por que eu estou ouvindo esse morrido de ovelhas? Eu não disse que era para exterminar tudo? E ele disse: não, eu trouxe o despojo para a casa do Senhor. E daquele dia para cá, o reinado de Saul foi destruído. Já não foi o mesmo, porque Saul desobedeceu. Agora você veja, aqui na frente, quem foi que intentou contra o povo de Deus? O agagita. Porque se lá atrás Saul tivesse obedecido a voz de Deus por intermédio de Samuel, ele não estaria aqui mais na história. Mas por conta da desobediência, mais uma vez, o povo de Deus irá sofrer. Amã era um agagita e tentou mais uma vez destruir o povo de Deus. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que isso chegou aos ouvidos de Mordecai. E quando chegou aos ouvidos dele, ele se vestiu de roupa de saco, botou cinza em sua cabeça e ficou lá na porta do palácio, até ser notado. E um dos eunucos, vendo aquilo, foi lá e ele mandou uma mensagem para Esther. Essa mensagem foi a qual nós lemos aqui no capítulo 4, 13 e 14. Que ele disse tudo o que estava se passando. E disse que era para Esther fazer algo em prol do seu povo. E Esther, por resposta a ele, disse assim: mas o que eu vou fazer? Porque já tem 30 dias que eu não entro na presença do rei. E eu não posso entrar lá sem ser chamada. Todos sabem que a lei que predomina aqui em Suzã é que se alguém for entrar na presença do rei sem ser chamada, logo será morto. E em resposta a Esther, com muita ousadia, ele falou: olha, você diga a Esther que não é porque ela está no palácio que ela vai se livrar, não. Diga a ela que se ela não fazer algo em prol do povo dela, socorro e livramento virá da parte do Senhor para os judeus, mas para a casa dela e para a casa do seu pai não haverá livramento. Eu quero lhe dizer uma coisa: o que você puder fazer pela obra do Senhor, você faça. O que você puder fazer em prol de alguém, faça. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, irmãos, que possamos nos levantar para fazer algo. E Esther tomou aquela palavra e disse: é assim? Após diga a ele que eu e minhas servas iremos jejuar durante 3 dias. E junte todo o povo em um só propósito. E mande que eles jejuem também, porque eu irei agir. Eu irei entrar à presença do rei, mesmo que me custe a vida. Mas eu irei fazer algo em prol do meu povo. Eu não vou ficar calada podendo fazer alguma coisa, mesmo que me custe a vida, mesmo que chegue a minha morte. Mas eu irei entrar à presença do rei. E a Bíblia nos diz, irmãos, que com muita ousadia ela entrou à presença do rei. Com muita ousadia no reino espiritual, mas carnalmente falando, prostradinha ali, porque o Senhor, Ele nos dá estratégia para vencermos as guerras e as batalhas. Que você também seja estrategista, irmãos. Não é tudo que a gente tem que levar na ponta da faca, não. Tem coisas que a gente tem que chegar de mansinho para poder ganhar. Tá entendendo, né? Tem coisas que a gente tem que baixar a voz. Tem coisas que não vai resolver se a gente gritar. Tem coisas que vai precisar gritar. Mas tem coisas que nós temos que usar de estratégia. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Eu não sei para quem Deus está falando aqui, mas Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. E Esther chegou lá de mansinho, com ousadia no reino espiritual, mas no carnal, humilde, simples, e foi se prostrando e se
chegando. E o rei de longe, quando viu, disse: pode vir, Esther. E levantou o seu cetro. E levantar o cetro ali era um sinal de resposta de que o rei aceitava que ela chegasse até a ele. E a Bíblia vai nos dizer que Esther tocou na ponta do cetro e ele disse: Esther, você pode me pedir o que você quiser até metade do meu reino. Porque o rei mais uma vez achou graça aos olhos de Esther. Mas antes disso Esther pagou o preço. Antes disso Esther jejuou. Antes disso Esther se levantou. Antes disso ela tomou ousadia no reino espiritual. E antes disso o Senhor agiu em prol da vida dela. É tanto que quando ela chegou lá, ele estendeu o cetro. Esther preparou um banquete e disse: rei, eu nada quero senão que o Senhor vá até um banquete que irei preparar, você e Amã. E foi o primeiro banquete, e foi o segundo banquete. Os irmãos conhecem a história. E quando foi no dia do segundo, ele disse mais uma vez: me pede até o que você quiser, até metade do meu reino. Irmãos, ele só falou isso porque o reino espiritual já estava movimentado em prol de Esther e dos israelitas. Através do sacrifício do jejum que ela fez, que o povo fez, o reino espiritual já tinha se movido. Eu sempre digo lá em casa que, ontem eu estava conversando com o Leonardo, o reino espiritual, ele é mais real do que o carnal, irmãos. É só porque a gente não vê. Mas o céu já tinha se movimentado a favor da vida de Esther. E ela disse: nada quero, senão que o Senhor livre o meu povo, porque estão intentando mal contra o meu povo. E ele disse: então me diga quem é que está intentando mal. Ela disse: é o cruel Amã. E todos conhecem a história. Amã foi enforcado no lugar de Mardoqueu, da forca a qual ele preparou, porque ele intentou mal contra os servos do Senhor, contra o povo de Deus. Aleluia. E Esther, irmãos, ela cumpriu o seu propósito. Ela cumpriu o seu chamado, mesmo que lhe custasse a vida. Ela cumpriu. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O que significa propósito? Propósito significa viver alinhado a um objetivo maior, seja ele pessoal, profissional e espiritual. Focado em ser útil, causa um impacto positivo e encontra significado. O que envolve esforço e disciplina. Eu contei essa história toda, irmãos, para você entender que tudo em nossas vidas tem um propósito. O propósito de Esther é entrar lá e livrar o seu povo, e salvar o seu povo através da sua obediência a Deus. E qual é o propósito da sua vida? Às vezes é tão difícil a gente entender nosso propósito, né? Às vezes é tão difícil a gente entender nosso chamado. É uma indagação que às vezes fica no nosso coração: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Mas eu quero dar uma dica para você e para mim nessa manhã. O propósito, ele é aquele a qual você serve primeiro e depois você é servido. É, irmãos, o propósito é esse. Quando você descobrir algo que você faz, que primeiro você serve, primeiro você dá, para depois você receber, pode ter certeza que esse é o propósito que Deus quer para você. A Bíblia vai nos dizer que o primeiro mandamento é o quê? Amar ao seu próximo, ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Você vai descobrir qual o seu propósito quando você se identificar que, olha, nessa área aqui que eu faço, o meu irmão, ele é bem mais beneficiado que eu. Isso é muito forte, irmão. Agora eu estou entendendo, Senhor, qual é o meu propósito. O meu irmão, ele está mais feliz que eu quando eu faço isso. Ele é mais beneficiado que eu. Ele recebe primeiro para depois eu poder receber. Irmãos, a Bíblia toda é descrita em volta de vidas. De vidas. O Senhor, Ele começou o plano perfeito em prol de vidas. Foi das nossas vidas.
E o propósito maior de todos, foi cumprido por Jesus, que foi pagar o preço de redenção pelas nossas vidas. Propósito, ele requer renúncia, ele requer esforço, ele requer perseverança. Qual era o propósito de José? Era mais uma vez salvar o seu povo da fome. O povo de Israel foi muito perseguido. Faraó queria destruir. Qual foi o propósito de Moisés? Livrar o seu povo, libertar o seu povo da terra do Egito. Foi chamado como libertador, Moisés. Depois, o povo, os filisteus queriam destruir o povo de novo. Deus levanta quem? Sansão, com o propósito de libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Sempre, tudo está envolvendo pessoas. Quando nós aprendermos que o nosso propósito, ele beneficia mais os outros do que a nós iremos descobrir que realmente esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E contudo, meus irmãos, eu quero lhe dizer que existe um propósito geral, a qual a Bíblia nos exorta, que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porque a luta, se existe uma luta entre Deus e o inimigo, que não existe luta, a gente sabe que a Bíblia diz que só com o sopro da sua boca ele vai destruir tudo. Se existe uma luta, essa luta é em prol de almas. Eu lhe convido a ficar de pé comigo aqui nessa manhã, a fechar os seus olhos e fazer uma oração dizendo: Senhor, que eu saia daqui nessa manhã sabendo qual era o meu propósito, Pai. Qual é o meu chamado? Eu já sei que eu irei me identificar com Ele quando Ele beneficiar mais o meu próximo do que a mim mesmo. Quando o meu próximo for bem recompensado antes que eu. Mas que o Senhor coloque no meu coração nessa manhã a certeza do que eu fui chamado. Que eu não ande batendo mais cabeça por aí, Senhor, mas que eu me encha na posição a qual o Senhor me chamou. Me ajuda, Senhor, a cumprir o meu chamado, a cumprir o meu propósito. O Senhor usou Esté para cumprir o chamado, o propósito dela, que foi livrar o povo. Por intermédio de Esté, por aquele evento a qual ela foi colocada no palácio, o Senhor livrou o povo. E ela entendeu que o chamado dela era aquele. Que nessa manhã eu saia sabendo o meu chamado, tomando posse do meu chamado, tomando posse do meu propósito, sabendo que foi o Senhor que me chamou para tão maravilhosa obra. E que eu venha aceitar o chamado do Senhor na minha vida, que eu venha cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Ah, Senhor, que o Senhor molde os nossos corações, que o Senhor molde os nossos corações nessa manhã, Senhor, para aceitarmos a Tua palavra, Senhor, para não mais buscarmos em lugares errados, Pai, para não mais estarmos apreensivos pelas coisas que não faz parte do propósito, mas que possamos permanecermos na posição a qual o Senhor nos chamou. A Tua palavra diz que nós devemos permanecer na posição a qual fomos chamados, um obreiro aprovado, a qual não tenha com que se vergonhar. Que possamos entender o nosso propósito, Deus, o nosso chamado. Aleluia. Esse dia é o dia que o Senhor lhe deu para que você entenda o seu chamado, entenda o seu propósito. Esse é um novo dia que o Senhor te deu para adorá-lo, para reverenciá-lo e para aceitar aquilo a qual o Senhor lhe chamou para ser feito, para que você atribua para a glória dele. Aleluia. E tudo é pela graça, irmãos, não é porque merecemos. Você tem um propósito, você tem um chamado, mas não é porque você merece. A
Bíblia diz que os dons são repartidos para a igreja, para a edificação do corpo. Uns foi chamado para missionário, outros pastores, outros obreiros, outros levitas, outros ministros, mas todos são ligados a só uma coisa: a edificação do corpo. Mas eu quero lhe dizer que tudo é pela graça, é por meio de graça, que possamos sermos humildes para entender o chamado ao qual o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Diga: perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui. Pra quê? Para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, novo dia recebi. Quando se aproximar, quase sem esperança eu estava, tua mão me curou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, Deus Shaddai, você estava ao meu lado. Sua mão me curou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, novo dia recebi. Aproveita esse momento, meus irmãos, porque hoje você está recebendo um novo dia para adorar ao Senhor. Teve muitas pessoas que não recebeu esse dia de hoje, mas você é bem-aventurado, você é escolhido, você tem um chamado, e o Senhor te deu um novo dia para adorá-lo. Deus te deu um novo dia para você entender que você tem um chamado. Deus te deu um novo dia para que você entenda que você tem um propósito a ser cumprido. E esse propósito não é em prol de si mesmo, nem em prol da sua própria casa, mas é em prol de outras pessoas, de outras vidas, que também é atribuída à sua casa, à sua família. Mas você não será beneficiado sozinho. Aleluia. Antes do benefício vir para você, esse benefício será compartilhado com outras pessoas. Entenda hoje que você é chamado. Você é escolhido.
Senhor tem um propósito contigo. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que eu posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, novo dia recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Você pode levantar a sua mão para o céu e dizer isso comigo? Diga: meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, tudo, tudo para mim. Novo dia recebi. Obrigado, meu Deus, pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, novo dia recebi. Que você saia daqui nessa manhã, irmãos, entendendo o seu propósito, entendendo o seu chamado. Às vezes, ele não é o que pensamos que iria ser. Às vezes ele é árduo, né? Doloroso, mas não esqueça que esse é o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Esse é o propósito. Independente se ele doa ou se ele não doa tanto, lembre que ele pode até doer em você, mas para outras vidas ele será cura, ele será libertação. E não esqueça, o Senhor
Ele conta com você. Ele conta que você aceite o seu propósito e o seu chamado. E diga, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Aleluia. Como do presbitério Kel estará encerrando, mas desde já quero agradecer a nossa irmã Deise, que não rejeitou o convite. Parece que foi uma convocação, né, irmãos? Mas que o Senhor venha encher aquela cada dia na graça e no conhecimento a qual o Senhor tem dado sobre a vida dela. E que o Espírito Santo possa repousar sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a vida dos filhos. E que o Senhor abençoe a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por essa palavra, meu Pai, que foi ministrada nessa manhã, Senhor, qual o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, de nos proporcionar, de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Te louvando, Te adorando, engrandecendo o Teu santo nome. Senhor, entrego cada família aqui representada em Tuas mãos, Senhor, que grandes coisas faça o Senhor mais ainda por nós. Já tem feito e há de fazer. Senhor, toma nossas famílias, nossos lares, nossas casas, nosso trabalho, nosso emprego, tudo aquilo que fazemos, meu Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. As nossas vitórias, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, as bênçãos que recebemos, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos ofertado nessa terra, meu Pai, e tem nos proporcionado. Senhor, que nosso lar seja templo Teu, seja casa Tua, templo de habitação, Senhor, lugar de amor, de comunhão, Senhor, de graça, que a Tua graça seja derramada também sobre as nossas famílias. Senhor, vem nos dar proteção, Senhor, livra-nos de todo mal, Senhor, de tudo aquilo que vem para tentar nos atingir, do carro desgovernado, da fúria do homem mau, Senhor, que o Senhor venha nos livrar em todo tempo, em todo momento. Nos livra também, Senhor, daqueles que vêm para tentar nos abater, que vêm para tentar nos tirar da Tua presença, meu Pai, que o Senhor repreenda todo espírito maligno que vem tentar contra as nossas vidas. Senhor, toma as nossas vidas, toma o nosso pastor em Tuas mãos. Fortalece, meu Pai, dá ânimo, Senhor, para continuar. Dá um coração novo a cada dia, a sabedoria, o entendimento, meu Pai, para gerir, Senhor, a Tua obra e para conduzir, meu Pai, o Teu povo, Senhor, em direção ao caminho que Tu queres, ao céu, Senhor. Senhor, obrigado por tudo. Entrego cada visitante que esteve aqui nessa manhã, presente nessa manhã. Senhor, venha tocar no coração, que o Senhor venha enchê-lo também, Senhor, da Tua presença. Senhor, obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Obrigado por esse ano, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos ensinou muito por tudo que nos ensinou até aqui e nos proporcionou até aqui. Obrigado, obrigado. Eu Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de encerrar, irmãos, só avisando, na terça-feira teremos estudo. Na quarta-feira não haverá culto Siririzinho, só ano que vem agora, na primeira quarta de janeiro. Quinta-feira não haverá culto aqui na igreja, é o dia de Natal. Os irmãos aproveitem para estar com a família, para estar celebrando, estar aí fazendo sua programação e se quiser juntar mais irmãos na sua programação, pode juntar, né, irmãos? Cada um faz aí a sua, mas aproveite bem aí o feriado do dia 25 e entregando suas vidas a Deus todos os dias, orando uns pelos outros. Ore por nós aí. E no domingo estaremos aqui no último culto de 2025, não é isso? Domingo que vem. Então, culto de gratidão, não falte. Convide alguém para trazer na igreja. Aproveite a desculpa de ser o último culto do ano, culto de gratidão, e convide alguém para vir participar do culto, de preferência alguém que seja um ímpio, que você pode trazer como forma de evangelismo. Aproveite esse dia para convidar mais alguém, trazer para a igreja, para celebrarmos aqui um culto de gratidão a Deus, né, pelo ano de 2025 e entregando a Ele o novo ano que está chegando aí, 2026. Amém? E aí durante a semana o pastor coloca se vai ter alguma programação além do culto, né? E a gente vai combinando aí durante a semana no grupo da igreja mesmo. Amém? Entenderam, irmãos? Na outra semana acho que a programação vai ser bem parecida, né? Só que aí o domingo vai ser o primeiro culto de 2026, né? Então, que os irmãos possam aí estar orando, entregando a Deus, celebrando.
possam aproveitar esse ano aí como lição, né, para o outro que há de vir, e analisar aquilo que você deixou de fazer e o que você pode fazer para que possa cumprir e fazer no ano de 2026. Amém? Agradecer a presença do irmão aí, eu esqueço o nome dele, está nos visitando aí. Como é o nome dele? Wesley, sim. Seja bem-vindo sempre, irmão. Deus abençoe. As portas estão abertas. Aqui é casa do Senhor, é casa. Sinta-se à vontade sempre. Que a igreja diz o irmão? É isso aí. Volte sempre. As portas estarão sempre abertas para estar abençoando a vida do irmão aí em tudo que fizer e aprendendo mais da palavra de Deus, para que você possa também ser abençoado cada vez mais. Que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós hoje e sempre. Todos dizem amém. Aplauda Jesus e não saia sem saudar o seu irmão com a paz do Senhor.